Vamos dar sequência aqui. Semana passada nós ministramos uma aula, uma primeira aula inaugural, né? Falamos bastante coisas, mas eu acredito assim que para mim o que mais marcou, hoje eu estive vendo a aula de novo, né? O que mais marcou para mim foi a questão da crença, né? É melhor você ter uma crença correta, né? Porque o seu comportamento depois vai se consertar. Tem pessoas que se preocupam com o comportamento, nós precisamos nos preocupar com a crença. Porque se você tiver uma crença correta, mais cedo ou mais tarde você vai ajustar o seu comportamento, né? Então, qual era o problema? Nós usamos duas igrejas. Nós usamos a igreja de Coríntios e usamos a igreja de Gálatas. A igreja de Coríntios era uma igreja de comportamentos terríveis, né? Problemas sérios. E Paulo, em momento nenhum, repreendeu eles. Paulo fez uma saudação afetuosa a eles, né? Já a igreja de Coríntios, já a igreja de Gálatas, uma igreja que aparentemente não tinha problema. Só que Paulo faz uma saudação bem forte com eles, né? Chamando eles de tolos, porque eles estavam vivendo um outro evangelho. Né? Nós explicamos que esse outro evangelho não é um evangelho que não é o evangelho de Cristo, foi a mistura. Então nós falamos sobre a doença dos Gálatas, e o que é a doença dos Gálatas? Ela nasce com o nosso relacionamento pessoal com Deus, né? A forma como os crentes se relacionam com Deus, né? Um Deus que se você faz coisa boa, você recebe, se você faz coisa ruim, você é amaldiçoado. Então ela se manifesta dessa forma, né? E a doença do Gálatas nada mais é do que a mistura da lei com a graça. Amém, amados? Então, foi isso aí mais ou menos, né, semana passada que nós falamos, dentre tantas coisas que foi falado, né? Isso aí foi uma das questões. E hoje nós vamos entrar propriamente no livro de Gálatas, né, que é a segunda lição. Nós vimos que os Gálatas, eles estavam abandonando a graça de Cristo e eles estavam entrando em outro evangelho. E esse evangelho, o que era? Esse evangelho era a lei de Moisés. Então, os judaizantes estavam falando, não tem problema vocês aceitar Jesus, mas vocês precisam também cumprir a lei, né? Então, Paulo, né, ele escreve a carta falando sobre os falsos mestres que estavam distorcendo o evangelho de Cristo, né? E a gente entende que não há como edificar a igreja que não seja com o evangelho da graça. Não tem como. Eu queria até te desafiar, né? Eu queria até desafiar você a comprar uma Bíblia nova nesse curso. Se você já comprou uma há pouco tempo, então você usa ela. Mas compra uma Bíblia nova. Pode ser uma Bíblia, vai ali na livraria, pode ser uma Bíblia de 20, 30 reais, não precisa ser uma Bíblia toda. E comece a ler essa Bíblia focado só em graça. Que você vai ver que todos os assuntos convergem para a graça. Quando você começa a ler as cartas de Paulo, você precisa entender que tem muitas coisas que Jesus falou que não é para a igreja. Por exemplo, quando Jesus falou assim, raça de víboras, né? Quando Jesus chamou, você acha que Jesus estava chamando a igreja de raça de víboras? Não estava, porque ele fala que nós somos filhos. Então tem muita coisa que Jesus já falou que não é para a igreja, né? Jesus falou assim, olha, ele estava levando o padrão da lei, porque eles queriam que Jesus cumprisse a lei e tudo. Então Jesus levantou o padrão. A lei manda, se você deitar com a mulher, você está adulterando, mas você só de olhar já adultera. Ele falou assim, então você faz o seguinte, corta o seu braço, que é melhor entrar no inferno, no céu, sem um braço do que no inferno com os dois braços. Arranca seu... Você tem visto alguém sem braço por aí por causa de pecado, irmão? Cortando o braço? Alguém conhece alguém assim? Ninguém? Sem olho? Você entende que isso é uma coisa que Jesus falou, que foi antes da cruz, que já não tem mais sentido para hoje? Mas foi Jesus que falou sim, mas não é para aplicar agora. Já foi aplicado, ele quis mostrar para os fariseus que o que eles estavam vivendo não era nada perto do que aquilo que ele ia fazer. Então,
Compra uma Bíblia nova. Pega, aí sim, as cartas, porque você tem que ler as coisas entendendo o contexto. As cartas de Paulo, as cartas de depois para frente de Paulo, são as cartas destinadas para nós, para a igreja. Tudo ali é atual. Então, compra uma Bíblia nova e pega uma caneta marca-texto e começa a ler e marcar tudo que é de graça. Começa lá em Coríntios, Gálatas, você vai ver que tudo converge para a graça. Então, é impossível você edificar uma igreja que não seja no Evangelho da Graça. Por isso, Paulo fez afirmações sérias para aquela igreja. Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas 5, 4 diz assim: de Cristo vos desligastes, porque procurais justificar na lei, da graça decaíste. Paulo falou assim, olha, vocês estão querendo se justificar pelas suas obras. Vocês estão querendo se justificar pela lei. Então, vocês caíram da graça. Né? É como se toda a obra de Cristo se tornasse ineficaz para nós. Todos os que vivem pela lei ficam privados de todas as bênçãos da graça de Cristo. Isso é uma coisa assim, que você precisa entender. Deus, ele só coopera com aquilo que está envolvido no sacrifício de Cristo. Então, quando você decai da graça, você fica provido de todas as bênçãos da graça de Deus. Por isso que você vê no meio dos cristãos, eles esperando chegar no céu para reinar. Porque a vida que eles vivem aqui é uma vida muito ruim. Né? E quando a gente fala que nós vamos reinar em vida, é quase uma heresia. Né? Por quê? Porque como eles decaíram da graça, as bênçãos de Deus... Você vai ter que me ajudar, não vai dar não. Quem foi? Como eles decaíram da graça, as bênçãos de Cristo não sobrevêm sobre eles. Né? Então, viver pela lei é decair da graça. Sabe, isso acaba fazendo uma vida de pecado, pois a graça de Deus é que nos livra da queda. As pessoas falam assim, pastor, se você ficar pregando sobre graça, as pessoas vão estar sendo induzidas a pecar. Não, é o contrário. Ó, Romanos capítulo 6, verso 14... porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas sim da graça. Vocês entendem esse versículo? Quanto mais você conhece da graça, quanto mais você ouve o evangelho da graça, menos domínio o pecado tem sobre a sua vida. Ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. O pecado ele só tem domínio para quem está debaixo da lei. Olha, você não pode usar camisa rosa. Acabou, irmão. Se você virar uma lei, aí tudo que você vê é camisa rosa, tudo que você faz é... E aí o pecado vai ganhando força. Né? Então esse texto é muito claro. Né? Então, aqueles falsos mestres, eles estavam tentando se justificar pela lei. E nenhum homem é capaz de guardar a lei, nenhum. Por isso ninguém pode ser salvo pelas obras. Né? Hoje a nossa justiça é Cristo. Amém, amado? Amém? Né? Confiar em nós é decair da graça. Todo crente que confia nele, ele está decaindo da graça. Todo crente que confia, acha que ele está subindo um monte, que ele está fazendo isso, fazendo aquilo, ele está decaindo da graça. Então, tentar se justificar diante de Deus por méritos próprios é decair da graça. Né? E isso, o que acontece? O efeito do evangelho não tem poder sobre essa vida. Então, ele não vive uma vida abençoada, né? E aí é engraçado que daqui a pouco nós vamos ler Gálatas a partir do capítulo 1, né? Eles começaram a praticar a circuncisão. Gálatas 6, 12, 15, olha o que está escrito aqui, para vocês entenderem melhor. Gálatas 6, 12, 15. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente não serem perseguidos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardaram a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Né? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, a circuncisão ela era uma sombra da cruz de Cristo. A circuncisão era um selo
da aliança que o povo judeu tinha com Deus, né? Ali uma operação que era feita ali no homem ali, né? Quase que uma fimose, operação de fimose, e aquilo ali era um selo que o judeu tinha com Deus. E aí o que eles fizeram? Aquilo ali era o selo da velha aliança, do povo separado. Né? Então aqueles judeus, eles começaram a falar para o povo novo dos gentios agora: olha, vocês têm que acreditar em Jesus, mas vocês têm que se circuncidar também. Então Paulo, ele fica muito furioso com isso, porque na verdade a nossa aliança, ela é Cristo. E Paulo está falando assim, ó, nem a circuncisão, nem circuncisão, nada disso tem valor nenhum. Né? Eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne. Então, eu estou dando um pano de fundo aqui, antes da gente entrar em Gálatas 1, para vocês entenderem como que Paulo, com quantas coisas ele teve que lutar nessa igreja. Ó, Gálatas capítulo 3, diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora a ser aperfeiçoado na carne. Eles começaram ouvindo o evangelho da graça, e agora eles queriam voltar para a lei de Moisés, queriam se circuncidar, queria fazer as coisas que a lei de Moisés dizia que tinha que fazer. Eles começaram no Espírito, mas agora eles estavam indo para a obra da lei, para a obra do merecimento. Então, amado, presta atenção, hoje nós precisamos muito dessa exortação de Gálatas. Nós precisamos estar muito atentos com essa exortação de Gálatas. Por quê? Porque hoje se começa no Espírito, mas cai rapidamente para a carne. Infelizmente, muitos irmãos começam no Espírito, mas rapidamente caem na tentativa de se aperfeiçoar na carne. Você vem para a igreja, aceita Jesus, chega aqui todo arrebentado, vem num culto, Jesus te aceita como você é, e você aceita Jesus. Depois que o cara aceita Jesus, agora pronto, agora você precisa se santificar. Agora você precisa guardar os mandamentos, né? Então os Gálatas estavam sendo perturbados pelos falsos mestres, e eles atacavam a autoridade de Paulo do Evangelho. Qual foi a estratégia que os falsos mestres usaram para poder dizer que o Evangelho de Paulo estava errado com os Gálatas? Eles começaram a atacar a autoridade de Paulo. Eles começaram a questionar se Paulo realmente era apóstolo. Para eles, apóstolo era só os 12 de Jesus. Eles começaram a insinuar que Paulo era um impostor, que ele se denominava apóstolo e ele pregava esse evangelho da graça só para poder ganhar a simpatia das pessoas, para que essas pessoas pudessem seguir ele. Eles estavam dizendo assim: quem é esse Paulo? Quem deu carta de recomendação para ele? Quem deu autoridade a ele para poder vir aqui pregar isso? Eles diziam assim que ele rejeitava a lei. Paulo rejeitava todos os rituais mosaicos. Ele dizia que o evangelho que Paulo pregava era diferente do evangelho dos outros 12 discípulos. Então, essa carta de Paulo, essa carta de Gálatas, os judaizantes, eles entraram pesado contra Paulo. Por isso que Paulo começa a sua carta com a declaração de autoridade. Vamos ler então Gálatas capítulo 1 para você entender. Então, presta atenção, vou dar um pano de fundo aqui para vocês. Os judaizantes estavam querendo circuncidar, eles começaram no Espírito, estava caindo para a carne, e aí eles começam a questionar Paulo. Quem é esse cara? Esse cara não é apóstolo nenhum, ele não veio lá junto com os 12. Aí Paulo começa aqui, ó, Gálatas 1, de 1 a 2, diz assim, ó, o que Paulo fala? Ele começa a colocar o ministério dele em ordem para que eles entendessem. Ó. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 2. E todos os meus irmãos companheiros, a igreja de Galácia. Então Paulo começa a carta dele reafirmando a posição dele de apóstolo. Ele falou assim: eu não sou apóstolo porque o homem me levantou de apóstolo, não. Eu sou apóstolo porque Deus, sabe, da parte de Cristo, da parte de Jesus Cristo, entendeu? Como escolha do Senhor Jesus, E quando a gente fala de apóstolo, hoje existe muitas conversas sobre isso,
né? Pastor, hoje em dia ainda existe apóstolos, né? Hoje em dia a gente vê tanta gente se denominando apóstolos aí. Hoje em dia ainda existe apóstolos? Sim, irmão. Existe o ministério apostólico, sim. Porém, nenhum apóstolo de nossos dias hoje tem mais autoridade que Paulo, ou tem a mesma autoridade que Paulo. Ninguém hoje pode dizer algo como Paulo disse assim. Paulo disse, né, que eu discordo. Ninguém pode discordar de nada do ensinamento de Paulo hoje. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, olha aqui, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Né? Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Então existe o ministério apostólico hoje? Sim, existe. Mas os apóstolos de hoje, eles são apóstolos que sustentam os ensinos dos apóstolos de Atos, do Novo Testamento, né? Então, o apóstolo de hoje, eles apenas são leais e seguidores da doutrina do Novo Testamento. Então, se levanta apóstolo hoje, mas não existe mais apóstolo hoje que vai reescrever uma Bíblia, dizer que isso aqui está certo, aquilo está errado. E tem aparecido no nosso meio pessoas, né, quando a gente fala no nosso meio, no meio do Brasil e de tantos países, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrevida, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, que tem textos que já não existem mais. Por exemplo, eu falei para vocês aqui, você imagina essa gravação para onde ela vai, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo a mensagem lá, e uma mulher do outro estado estava lá mandando mensagem, né, falando que tem aprendido muito, querendo saber onde era a igreja. Então, pega essa mensagem e edita ela no começo, quando eu estou falando que nem tudo que Jesus disse é para a igreja. Né? Mas eu expliquei o contexto para você. Né? Jesus disse que quem não tiver olho seja arrancado, quem não tiver braço, né? Raça de víboras. Né? Então, estou explicando. Só que o cara vai ali e edita, fala assim, olha esse pastor aqui, o que ele está pregando? Ele está pregando para a igreja dele que tem coisas que Jesus disse que não é para a igreja. Irmão, a gente está sujeito a tudo isso quando solta na internet. Mas tem pessoas que declaradamente estão já dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Então, os apóstolos de hoje, eles não podem mudar nada que estava lá no Velho Testamento. Eles são apenas leais seguidores dos ensinos do Novo Testamento. Então, Paulo, ele começa a carta dele reafirmando a autoridade apostólica dele. Então, quando você lê o capítulo 1, você vê assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre dos mortos. E Paulo, no verso 2, ele faz questão de diferenciar dos outros cristãos. Né? Ele chama os cristãos de irmãos e companheiro, enquanto ele mesmo ele se denomina apóstolo. Porque a igreja, irmão, não tem jeito, sempre vai ter a hierarquia. Então, o verso 2 ele fala assim, todos os irmãos que estão comigo, a igreja da galáxia. E ele chama todos de irmãos, mas ele se autodenomina apóstolo. Né? Então, dando esse pano de fundo aqui para vocês, né, ao evangelho de Paulo, porque eles começaram a dizer que Paulo pregava um evangelho, que Paulo não era qualificado, que Paulo... Então, essa igreja de Gálatas foi muito perseguida. Né? Então, Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4 agora, né, diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse é o evangelho de Paulo. Né? Para nos desraigar deste mundo, para tirar nossas raízes. Por que Jesus se entregou para os nossos pecados? Para tirar nossas raízes desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Né? Então, Paulo começa a graça e a paz. Né? Isso resume tudo, nós já ministramos sobre isso aqui. Porque nós recebemos graça de Deus, amado. Então nós podemos ter paz em Deus. Né? Pregador aí. Uma coisa que a gente precisa aprender muito. Presta atenção que eu vou sair um pouco desse estudo aqui, mas eu vou te dar uma chave poderosa hoje para você.
Paulo ele começa assim, graça e paz. Nós temos paz porque nós vivemos na graça. Quem não vive na graça nunca vai ter paz. Porque ele nunca é suficiente, né, achando que Deus nunca vai o abençoá-lo. Então, quem vive na graça, ele sempre vive em paz. Então, como deve ser a sua vida o dia todo? Uma vida de paz. Certo? Amém, irmão? Concorda comigo? Tem muita gente olhando para o lado, pouca gente olhando para mim. Olha para mim, irmão. Como que deveria ser a sua vida o dia inteiro? Uma vida de paz. Graça e paz. Se você está na graça, quem não está na graça não tem paz, porque ele sempre acha que ele nunca é suficiente, ele nunca orou o suficiente, ele nunca jejuou o suficiente, ele nunca trabalhou o suficiente, ele sempre está numa crise. Mas aqueles que conhecem o Evangelho da Graça, está sempre na paz. Então, te dar um recado aqui para você. Você precisa tomar uma decisão muito urgente na sua vida. Nós estamos falando sobre oração, 2 domingos falando sobre oração. Você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. E aí, ou mudar de emprego, ou comprar um carro, comprar uma casa, ou casar, sei lá qual é a sua situação que você tem. Porque, irmãos, presta atenção, às vezes as pessoas falam assim, pastor, como é que eu faço para ouvir Deus? É muito simples, irmão. Você precisa tomar uma decisão grande na sua vida. Você tem paz, você vive em paz. Quando você vai tomar uma decisão muito grande na sua vida, se você perder a paz, Deus está dizendo para você assim, não é da minha vontade. Quando você permanece em paz, é porque Deus está aprovando. Tudo que tira a sua paz, Deus está dizendo que Ele não concorda, não aprova. Pode ser uma coisa louca, vou comprar isso aqui, né? Mas se o seu coração continua em paz, Deus está dizendo, eu estou contigo nisso. E tudo aquilo, nossa, eu estava sentindo um negócio. Aí você fala assim, eu nunca ouvi Deus, ouviu? Lembra quando você foi fazer um negócio, você sentiu um negócio? Bem que eu estava sentindo um negócio ruim dentro de mim, era Deus tirando a sua paz. Só que você quis fazer. Mãe, é uma loucura, está todo mundo dizendo que você é doido, mas você está fazendo porque dentro de você está em paz. Então, aprenda isso, graça e paz. Quem tem graça tem paz. Se você perdeu a graça, é como um árbitro, é como um juiz de futebol. O jogo está acontecendo, você nem vê o juiz. De repente dá uma falta, o que o juiz faz? Ele apita, o jogo para. O juiz fala assim, é falta para lá. Botou o negócio em ordem, o juiz some de novo, o jogo continua. O Espírito Santo trabalha assim com a gente. Sua vida está normal, você nem percebe. Mas quando você faz algo errado, vai tomar uma decisão errada, o Espírito Santo apita. E aí você tem que entender, estou sentindo um negócio estranho. É porque está perdendo a paz. Né? Então está saindo da paz. Então você precisa entender o que Deus está querendo fazer. Então graça e paz se resume tudo em nossas vidas. Né? Porque nós recebemos graça de Deus, nós podemos desfrutar da paz com Deus, irmão. Uma coisa mais triste que tem é um cristão que não tem paz com Deus. A coisa mais triste é um cristão que vive perturbado com Deus. Né? Um cristão que não tem paz consigo mesmo. Um cristão que não tem paz com os homens. Né? Graça é o favor imerecido de Deus em nós. Que gera o que em nós? Gera paz. Né? Então Paulo, depois disso, ele faz um resumo do Evangelho por meio de 3 afirmações que ele faz aqui. Primeiro, ele fala que Cristo se entregou pelos nossos pecados. O Evangelho de Paulo sempre vai falando que Cristo... Se você quiser uma pregação inteira de Paulo, está lá em Atos, acho que capítulo 13. Paulo ele só pregava sobre o perdão dos pecados, né, através de Jesus Cristo. Então, Jesus não foi um mártir. Tem gente que pensa que Jesus foi um mártir, né? A morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado. Né? Por isso, nós somos perdoados, né? E os nossos pecados são esquecidos, irmão. Amém, amado? Então, o evangelho que Paulo pregava, que Cristo morreu pelos nossos, se entregou pelos nossos pecados. Outra coisa que Paulo falou no evangelho dele aqui, Cristo morreu para nos desraigar deste mundo. Olha o evangelho de Paulo. A qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Você tem que crer nisso, irmão. Que Jesus Cristo se entregou pelo seu pecado. Depois ele fala assim, para nos desraigar desse mundo perverso. Então, se
O que acontece é que a gente fica muito enraizado no mundo ainda. Paulo está falando assim, Jesus perdoou seus pecados, tirou suas raízes desse mundo e colocou no reino. Te colocou enraizado no reino de Cristo, né? Ele nos libertou desse sistema maligno que existe no mundo, que é governado pelo diabo. Nós não fazemos mais parte disso. Claro, a gente vota, a gente fica... Mas, irmão, isso não faz parte da nossa vida mais. Né? A gente não estamos mais enraizados nesse mundo, porque esse mundo, o sistema dele é maligno. Né? Nós somos plantados aonde? No átrio de Deus. Olha lá. Ele fala assim, ó, e qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desraigar desse mundo. Ele nos tirou a raiz de lá e colocou aonde? Colocou no reino dele, amém, amado? Então, meu amado, a gente precisa entender que nós não somos desse lugar aqui mais, amado. Né? Nos colocou na casa de Deus, no átrio de Deus. E Cristo morreu segundo a vontade de Deus. Né? Olha lá, ó. Olha aqui está tudo resumido a Bíblia aqui nesse versículo. Ó. Morreu pelos nossos pecados, nos tirou desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ninguém matou Jesus, irmão. Né? Não foi judeu, não foi escriba, não foi fariseu, não foi soldado romano. Ninguém matou Jesus, sabe? Né? Tudo foi vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Jesus não fez nada forçado também, não. Nós pregamos aqui esses dias atrás sobre um Salvador feliz. Né? Jesus ele foi para a cruz feliz. Bem diferente do que todo mundo acha, que Jesus estava suando gotas de sangue, porque ele não queria... Meu Deus, você que chegou há pouco tempo agora, entra lá no nosso... Onde é que fica? No YouTube, que tem a pregação lá, o Salvador Feliz. Né? Jesus foi para a cruz feliz, irmão. Então, assim, Cristo morreu porque foi vontade dele, vontade do Pai, vontade do Filho, vontade do Espírito Santo. Então, a cruz foi a expressão da vontade da Trindade. Então, esse é o evangelho de Paulo. Paulo, ele começa a Gálatas falando assim, olha, eu sou apóstolo da parte do Senhor Jesus Cristo, né, e graça e paz, e fala assim, olha, Jesus perdoou os nossos pecados, nos desarraigou desse mundo, e Cristo foi para a cruz, né, por vontade própria. Né? Então, os falsos mestres, sabe... E aí Paulo ele debate aqui contra os falsos mestres e a inconstância dos Gálatas. Vamos ler agora de 6 a 10 aqui. Nós precisamos entender esse começo, porque lá na frente Paulo vai falar sobre a justificação da fé, como nós fomos justificados, entendeu? Então, assim, você precisa entender que esse livro ele começa com uma guerra, irmão. Ele começa com uma batalha. Ele começa com judaizantes falando que Paulo era falso. Eles começam falando que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho mentiroso. Aqui, você vai ouvir isso pregando a graça. Você vai ouvir isso pregando a justificação. Que isso é doideira que esses caras estão fazendo. Isso aí é só para ganhar gente. É só para as pessoas gostarem. Talvez você está ouvindo isso agora e está falando assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Começa a pregar o evangelho da graça, que você vai ver o que tem a ver com a sua vida. Começa a dar para os seus parentes lá e fala assim, Jesus te ama, não se preocupa não. Se você crer nele, você vai ser salvo. Você está doido, rapaz? A gente tem que fazer... Você é doideira desse pastor aí. Isso aqui, ó. Paulo ainda podia falar, né? Eu sou apóstolo da parte do Senhor. Agora eu não posso falar nada, irmão. Vocês acreditam na Bíblia. Entendeu? Aí, os falsos mestres, né? E a inconstância dos Gálatas. Capítulo 1, verso 6 a 10, diz assim: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Semana passada nós falamos muito sobre esse outro evangelho, né? Paulo admirado, o qual não é outro, senão que alguns de vós perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Então olha só, tinha gente perturbando a igreja de Gálatas, querendo colocar a doença lá dentro, querendo colocar a mistura lá dentro, né? Que eram os judeus, os judaizantes. Verso 8.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aleluia. Só até o 9, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Tem o 10 também, né? Coloca o 10 para mim. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, porque eles estavam dizendo que Paulo pregava esse evangelho da graça para facilitar, porque ele queria ter a amizade das pessoas, né? Ou de Deus. Ou procura agradar a Deus ou a homens. Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Né? Aqui Paulo muda o seu jeito de saudar as igrejas. Né? Sempre quando ele saudava a igreja, era a graça do Senhor Jesus Cristo, tudo que ele tem feito na vida de vocês, eu estou tão feliz de saber disso. Mas Gálatas é diferente, ele demonstra perplexidade diante da condição deles. Paulo está assustado que os judaizantes estavam causando na vida deles. Ele chega a dizer que são anátemas, pervertendo o evangelho de Cristo. Né? E que ele não muda o evangelho, mas eles acrescentam algo no evangelho. Gálatas não tinham abandonado a fé em Cristo. Eles estavam misturando o evangelho com a lei. Irmão, é exatamente isso que você vê hoje em dia. Você não vai achar uma igreja que não fala da graça, mas você vai achar muitas que misturaram a graça com a lei, né? Creia na salvação por meio de Cristo, mas têm sido enganados que precisa guardar a lei. Começa na graça, mas depois querem aperfeiçoar na lei. Isso é espalhado aqui no nosso meio de uma forma assim incrível, e não é no Brasil, não é no Espírito Santo, não, é no mundo inteiro, irmão. Né? As pessoas, elas eram igual esses judaizantes aqui, disseram, não, Jesus é o Senhor mesmo, mas vocês têm que guardar a lei. Por isso que o Gálatas é tão atual, por isso que a igreja evangélica hoje perece tanto com essa doença. Nessa semana mesmo eu estava ouvindo um rapaz, foi ontem, ele falou assim, pastor, eu fui num culto aí, eu saí no meio, porque quando a gente não ouve, quando a gente não sabe, não tem sabedoria, a gente vai comendo. Graça, lei, e nem percebe, acha tudo interessante, mas quando o seu filtro, quando você coloca um filtro, sabe, você não consegue mais aceitar. Quando você entende a revelação da palavra de Deus, você não consegue aceitar mais. Então está tudo muito misturado. As canções. Né? Aqui a gente fica preocupado. Eu nem fiz essa reunião ainda, mas eu ainda vou fazer a reunião com o Ministério de Louvor. Né? Toda canção ela tem que voltar para Cristo. Toda canção tem que voltar para a adoração ao Senhor Jesus. Então mistura a canção do que você está fazendo, do que você vai realizar, do seu esforço. Sabe, amados? Então, assim, é tudo muito misturado, é tudo muito atual. Por isso os Gálatas é tão atual nos nossos dias. Os evangélicos não abandonaram a graça do Senhor Jesus. Não. Eles creem que Jesus é o único caminho para ser salvo, mas eles acrescentam o esforço próprio da lei para se santificarem. Semana passada nós falamos aqui sobre santidade. Né? Vivem tentando, os evangélicos hoje, eles vivem tentando barganhar com Deus, tentando trocar a obediência pela bênção. Eu quero aqui, diante de vocês, consertar uma frase que eu ouvi, recebi, tomei como verdade, passei para vocês, mas não é. Sei que vai cair um monte de gente aqui agora, mas vamos consertar esse negócio. Né? Não é muitos que falam não, mas tem alguns que ainda vivem ela. Aonde a sua fé não levar, a sua obediência vai, deleta. Isso não é de Deus não, irmão. Aonde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar. Não é assim a frase, né? Esquece, irmão. Estava dando certo, mas sua obediência não tem condições. Se a sua fé não te levar, nada mais te leva. Quero pedir perdão aqui, ter ensinado isso há muitos anos atrás, e ficou no coração. Aonde a sua fé não te levar, a sua obediência. Como, irmão? Isso é começar no espírito e acabar na carne.
Não, pastor, minha mulher ela não tinha fé, mas ela obedeceu. Não, esquece, irmão. Esquece isso aí. Né? Isso é misturar graça com lei. Tem umas carinhas que ficou triste. Né? Hoje os cristãos, eles ficam tentando barganhar com Deus. Tentam trocar nossa obediência pela bênção, não é assim? 7 quinta-feira. Eu vou lá, eu obedeço, 7 quinta-feira eu recebo uma bênção. Eu faço isso, faço aquilo, Deus me abençoa. Então ele fica tentando trocar a obediência pela bênção. Se eu não fizer nada de errado, Deus vai me abençoar. Tentando agradar a Deus pelo esforço próprio. Isso nada mais é do que acrescentar a lei no Evangelho. Acrescentar o esforço humano para o Evangelho. Por isso, Paulo se indignou muito com eles. Por isso, não teve saudação afetuosa e ações de graça, mas uma atitude firme com a igreja de Gálatas. Irmão, é muito fino. É muito fino. Olha, você cai para a graça, você cai para a lei o dia inteiro se você bobear. Se você bobear o dia inteiro, você cai para a lei. É muito fino cair da lei da graça para a lei. Né? Então, assim, a gente precisa estar atento com isso, irmão. Amém? O verso 6, né, nós já estamos no versículo 6. Lá para frente nós vamos falar da justificação da graça. Irmão, vai ser muito top, irmão. Né? Tem tanta coisa boa em Gálatas. O verso 6, que eu já li ele, vamos ler de novo. Paulo fala assim, eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou de Cristo para outro evangelho. Né? Paulo está falando ali da infidelidade dos Gálatas. Né? O original aqui, dessa palavra transferir aqui, dessa palavra que está mudando, né? Passando para outro, a original dessa palavra aqui é como fosse assim, mudar de time. É como você fosse vascaíno e virasse flamenguista. Não consigo nem imaginar se uma coisa dessa acontecer. Né? Não tem a menor chance. Né? O original dessa palavra aqui é como um soldado. É como um soldado, ele mudasse de exército, ele se rebelasse, se eu desertasse e isso para outro exército. Então Paulo, quando ele está falando aqui, eu me admiro que vocês tenham abandonado o seu exército, tenham trocado de time, e tão depressa. Paulo está admirado como que eles saíram da graça para outro evangelho. Paulo está falando dessa infidelidade dos Gálatas aqui. Então ele usa essa palavra pesada aqui, né, de deserção. Né? Eles estão sendo acusados de desertores espirituais. Paulo está falando assim, vocês são desertores espirituais. Né? A palavra forte que Paulo usa aqui, de infidelidade deles. Né? Como assim? Vocês receberam o evangelho da graça, que está falando ali, ó. Admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Como assim vocês receberam o evangelho da graça, agora estão voltando para outro evangelho? Como assim? Me explica. É como Paulo tivesse falando assim, me explica isso. Vocês estão saindo do evangelho de Cristo, da graça, para o evangelho das obras. Você já viu como as pessoas... Ela está com sono, meu filho? Assim você presta mais atenção? Eita, aí, amor, você tem que me ensinar isso aí, tá? Gostei. Cheirando, né? Imagina, né? Agora eu fui brincar e me perdi todinho. Onde é que eu estava? Né? Voltando para outro evangelho, eu queria dar um exemplo, fugiu da minha cabeça aqui. Né? Oi? Sim, são desertores espirituais. Eu lembrei. Né? Eu queria dar. É que esses exemplos vêm na cabeça, a gente não bobear, perde. Né? Você já reparou que todas as pessoas da religião, do evangelho das obras, toda vez que eles chegam na igreja, de outra igreja, eles já chegam falando assim, ó, lá eu trabalhava com criança, lá eu dançava, lá eu fazia. O que eu posso fazer aqui, pastor? Porque eles acham que eles só são aceitos
se eles estiverem fazendo alguma coisa. Meu sonho era sentar na cadeira igual vocês estão aqui e todo domingo só receber alimento. Mas quem veio desse evangelho só acha que é útil, só acha que Deus está aceitando ele, só acha que Deus está feliz com ele se ele estiver fazendo alguma coisa. Faz até promessa, né? Se o bicho estiver pegando para ele, então faz até promessa. Deus, eu vou voltar e eu vou lavar o prédio da igreja. Paulo está falando assim, eu estou admirado como é que vocês largaram o evangelho da graça. Eu já perdi um monte de gente aqui, irmão, na igreja, porque eles queriam ser do louvor e não passaram. Não passaram no critério. Queria dançar, não vai ter dança, não dá. Dança não tem critério. Eu já botei o critério. Aí, só se descer um anjo, irmão. O apóstolo Paulo falou, nem que seja um anjo, né? Então, no meu caso, se descer um anjo do Senhor falar comigo, fora disso, não tem pano para o alto, dançando. Não tem, para mim não dá. Claro que se Deus falar, a gente muda, mas enquanto ele não falou, então, as pessoas já foram embora chateadas. Por quê? Porque elas querem fazer alguma coisa. Elas não entendem. Então Paulo falou assim, como que vocês deixaram o evangelho da graça para entrar no evangelho das obras? Né? Eram os judaizantes que ensinavam esse evangelho. Você é salvo por Jesus, mas você precisa ser circuncidado. Você é salvo por Jesus, mas você precisa do selo da lei. Atos capítulo 15, verso 1. Esses meninos são bons demais, né? Irmão, ó, eu falo aqui para vocês, eu quero agradecer. Hoje eu estava vendo a mensagem, irmão. Olha, que top, tá? Eu ouço todas as mensagens. Eu ouço as mensagens do domingo à noite, eu ouço as mensagens do curso, porque Deus fala muito comigo. Tem gente que está trabalhando aí, não sei, espero que vocês ouçam, né? Hoje está fácil ouvir, mas na correria da palavra do culto é mais difícil. Mas tem gente que é igual assistir filme já visto, né? Ah, não, já vi domingo. Duvido. Eu duvido. Se você parar na semana e ouvir a palavra, você não vai receber o dobro que você recebeu aqui no domingo. Eu duvido. Se você estiver num lugar só, ouvir quantas vezes você ouviu a palavra ceia que você falou? 4 vezes a palavra ceia. O Israel não veio aqui hoje porque o filho dele está dodói. Muita gente dodói, tá, irmão? Teve uma palavra que eu preguei aqui uma vez assim, a cura é para quem não merece. Foi logo quando eu fiquei doente, uns 2 anos atrás. E aí Deus deu essa palavra, a cura é para quem não merece. Cara, a mãe dele ouviu, ele falou que ouviu acho que 8 ou 10 vezes, em pranto, chorando. E ela levou para o hospital para os doentes ouvir. Então assim, amado, quero agradecer o pessoal da gravação. É uma ferramenta que vocês têm, irmão. Tá? Aqui, principalmente as mães que ficam correndo atrás de criança. As mães que ficam correndo atrás de criança, olhando o celular. Principalmente as mães. Tá? Porque não é fácil ter criança, irmão. Não é fácil. A criança corre para lá, a criança vai fazer o quê? Vai amarrar? Não tem como amarrar. Né? Não, eu peço para fazer silêncio, porque me atrapalha. Mas eu sei do trabalho que uma mãe tem para cuidar de uma criança no culto. Mas, meu amigo, vai em casa e ouve. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quê? Não. Não. Você estava onde no culto, irmão? Está vendo que cada palavra sai um ensino? Aonde está escrito? Lá na Bíblia. Não, porque a tradução está errada, irmão. Eu já expliquei para vocês que está errada. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, está lá as leis, os mandamentos. Você consegue cumprir os mandamentos? Mas é a palavra de Deus que está lá. Isso gera fé em você? Você lê uma coisa que você não consegue cumprir? Mas não é a palavra de Deus. Jesus mandou você cortar seu braço. Isso gera fé em você? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A tradução está errada. O original não é Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Paulo pregando o Evangelho, que os seus pecados estão perdoados e deles eu não me lembro mais. Isso gera fé. Amém, amado? Então, ouça essas palavras. Né? Vamos continuar aqui. Né? Paulo está pegando pesado o Evangelho.
Atos 15:1, porque os judaizantes queriam circuncidar. Alguns indivíduos que desceram da onde? Da onde? Fala comigo, irmão. Da onde? Então, Paulo saiu de Jerusalém, daquela cidade, foi pregar o evangelho para outro lugar. Aí veio o pessoal da Judéia, ensinando aos irmãos, se vocês não circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Paulo ficou doido, irmão. Paulo falou assim, pode vir um anjo, pode vir quem for, pode vir Satanás, pode vir quem for, vai ser maldito que pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Todo evangelho que você ouvir, Jesus te salvou, mas você precisa... É isso aqui, ó. É isso aí. Agora, prepara o lombo, tá, irmão? Prepara o lombo porque isso pega pesado. Eles não fazem dó de falar que a gente é heresia, que a gente está pregando um evangelho falso. Mesma coisa que fez com Paulo, né? Então, os judaizantes estavam ensinando que você é salvo por Jesus. Mas agora você precisa aceitar os costumes da lei, né? Pregava Jesus, mas também pregava a lei. Todo lugar que você vai hoje é assim, irmão. Prega Jesus, mas prega a lei. Esse dia eu fiquei arrepiado, estava olhando na internet lá, a irmã profetizando para a igreja, só porrada, só porrada, só porrada. Deus está vendo seus pecados, sei o que, sei o que, sei o que. Irmão, assim, é irritante, né? Então, isso aí é fácil de você perceber agora. Então, hoje, né, nos ensina que nós precisamos, hoje as igrejas, hoje os ministérios ensinam que nós precisamos guardar os mandamentos para nos santificar, né? Sendo assim, Gálatas e as igrejas de hoje estão dizendo que nós precisamos de Moisés para completar o que Cristo não teve condições de fazer. Toda vez que mistura, é isso que está falando. Olha, Cristo não teve condições de fazer tudo. Então a gente precisa completar com isso aqui, né? O quê? Com as nossas obras. Né? A obra de Cristo na cruz é uma obra perfeita, irmão. Preguei aqui já várias vezes. Jesus na cruz, quando ele cumpriu tudo, o que ele falou? Está consumado. Não tem mais nada para fazer, não tem puxadinho para fazer, não tem nada mais, a obra está completa. O evangelho de Cristo, sabe, é o evangelho da graça livre. Nós precisamos sustentar que nós somos salvos pela graça. Nós precisamos sustentar que nós somos salvos pela fé, sem mistura, sabe, de obras, de méritos humanos. Não é apenas salvação, é santificação também da graça de Deus. Não tem mistura. Se você misturar, qualquer coisa que você misturar, você anula o poder do evangelho. Sabe, cristianismo não é uma religião de esforço próprio. Nós recebemos todas as coisas de graça, todas as coisas da mão de Deus. Sabe, isso é cristianismo. Não tem esse negócio de que você tem uma parte para fazer. Isso é lá em coach, irmão. Os coach têm uma parte para fazer. No cristianismo, não. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós cremos. Porque aquilo que você crê é mais importante do que o seu comportamento. Sabe, você precisa ter uma crença correta. Por isso que Paulo não briga com a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma bagunça. Mas Paulo não fala nada, porque eles criam na graça. Paulo estava falando assim, é bagunça, não tem problema. Mas uma hora eles vão acertar, porque eles estão crendo certo. Então eles vão mudar. Então, nós precisamos ter cuidado naquilo que nós cremos. As nossas ações são frutos da nossa fé. Daquilo que nós cremos, irmão. Né? Eu até falei na aula passada, se você crê que você é pecador, acabou, irmão. Tudo que você fizer, você é só pecador. Mas se você crê que você é a justiça de Deus, irmão, se você crê que agora você foi justificado, se você crê que agora que você é filho, você crê agora que você é nova criatura, todas as vezes que acontecer algo errado de você, porque o pecado não terá mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então tudo que você fizer que vai contra a sua natureza, você perde a paz. Dentro de você grita alguma coisa. Sabe? Então, amado, o que você crê é muito importante, né? Se nós cremos de forma errada, nós teremos resultados errados. E Gálatas estava vivendo isso.
Sabe, a nossa conduta só é mudada quando nós cremos corretamente. Um dia, nós estávamos, eu e a pastora, nós fomos na célula, foi na célula lá de Flechal. Nós fomos lá na célula de Flechal. Aí no caminho, a gente estava indo para lá, e eu falei assim, amor, tá estranho, né? A gente já estava pregando graça, assim, já tinha bastante tempo já. Eu falei, tá estranho, né? A igreja parece que não está alegre, né? Parece que a gente está pregando as coisas, mas não está acontecendo nada, né? E parece que a igreja não está feliz, né? E aí a gente fomos para a célula. Você lembra, minha filha, o dia que estava na célula? Chegamos lá na célula, estava compartilhando, e eu resolvi abrir meu coração. As pessoas ficam doidas, né? Pastor pensando isso, né? Aí cheguei lá na célula e falei assim, gente, eu queria ouvir de vocês, né? Como está sendo para vocês a questão da graça? Irmão, para a gente acabar a célula 10h30 da noite foi difícil. Né? Estava dando 10 horas, não queria lanchar. E o irmão falando assim, pastor, eu tinha pecados sérios, eu não conseguia vencer. Mas depois que eu comecei a entender a graça, nem lembro que existe isso mais. O outro pastor, eu sinto falta disso, e testemunho. Eu olhava para a pastora Rosa assim, eu falei assim, é Satanás. Não a pastora Rosa, eu falei, é Satanás. Você está derrotado. Né? Porque a gente acha que vida de Deus é pula-pula, é bagunça. Você está olhando, né, Paulo? Eu lembro do seu testemunho, você está rindo, né? Eu queria ouvir aqui, irmão. Hoje não, mas eu queria que você me procurasse, sim, pastor. Eu queria dar 5 minutos do meu testemunho, do que a graça fez na minha vida antes de começar o curso. Sabe? Isso ajuda, irmão. É igual o irmão que leu a casa, não fala nada. Né? Essa aqui foi curada no curso passado, né? Está curada ainda, irmã? Chegou aqui, ó, toda cheia de dor, 3 meses, ninguém orou por oração, ninguém fez nada por cura. Saiu daqui porque a Bíblia diz que quando Paulo ia pregando a graça, as pessoas iam sendo curadas sem fazer nada. Então, assim, é importante, irmão, ouvir seu testemunho. As pessoas me mandam no privado, um ou outro eu falo assim, posso botar lá no grupo? Aí eu falo, quer saber uma coisa? Não vou ficar botando tudo não, porque Deus está fazendo muita coisa, amado. Então, por isso que quando você crê de forma errada, o seu comportamento não muda. Né? O seu comportamento não melhora. Né? Então a nossa conduta é mudada quando nós cremos corretamente. Por isso Paulo se indignou com os Gálatas. Ele falou assim, olha, vocês continuarem crendo errado, vocês vão morrer. Sabe, não era a conduta que Paulo estava preocupado, mas a fé que estava errada. Então afastar do evangelho da graça é ser afastado do Deus da graça. Mas eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade desse versículo 6 aqui, que nós lemos. Isso é muito sério. Então, voltar para as obras da lei é se desligar de Cristo. Sabe, como um galho que é cortado do tronco da árvore. Não imagina, você não recebendo o alimento. Nós não estamos falando que a pessoa perde a salvação. Ela não perde a salvação, mas o que acontece? Ela não recebe nutrientes para a vida dela. Por isso, Paulo diz que os Gálatas estavam traindo Cristo. Por isso Paulo fala que eles estavam cometendo traição. Então imagina, Cristo vem aqui, morre por nós, faz tudo o que ele fez, aí você pega ele para a salvação, mas fala assim, agora você fica aqui que agora eu vou fazer do meu jeito. Isso é traição, irmão. Aí você acha que Deus vai cooperar com você? Se você está negando o que o Cristo, o Filho dele fez? É porque a nossa mente, só na eternidade, irmão, a nossa mente não consegue entender o que foi para Deus mandar Jesus. Pega o seu filhinho agora, vamos meter a faca nele agora para salvar a Vila Velha, Cariacica aqui, você dá? Falando esse absurdo aqui, isso não chega nem 1% do que Deus teve que fazer para dar Jesus para morrer por nós. E agora a gente pega Jesus e fala assim, obrigado que o Senhor morreu na cruz e me salvou, mas agora deixa comigo, santificação é comigo, prosperidade é comigo, bênção é comigo.
tudo comigo. Você acha que Deus vai cooperar com essa pessoa? Por isso você vê tantos crentes com problema, irmão. Por isso você vê um cristianismo doido, irmão. Hoje eu estava lá em casa, acabei de ouvir a mensagem, estava lá na internet olhando, aparece, eu não sigo nada, eu fico olhando lá. A Rose falou assim, amor, o que você está vendo, amor? Sabe, os caras saem correndo, pegam a coluna daquela, e roda, e vem uns negócios. Irmão, é uma coisa, sério. Se eu não tivesse me convertido, eu acho que para mim me converter agora ia ser difícil, irmão. Você está doido, o evangelho virou, oi? Não, X-Men, cara, né? Virou assim, piada, irmão. Virou meme, é meme? Virou meme, virou piada, virou vergonha. Sabe? Né? Ficou feio, o negócio está feio. Né? Então é como um galho que se desliga da árvore. Não tem mais. Deus não coopera, o cara inventa. Tem que ter gente dentro da igreja. Vão inventar. O verso 7, Paulo fala sobre o ensino dos falsos mestres. Né? E ele fala assim, verso 7, o qual não é outro, né, senão que alguns de vós perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Né, as pessoas, Paulo diz que eles estavam aquela igreja estava em completa confusão, aquela igreja estava perturbada, porque algo havia sido acrescentado ao evangelho da graça. Né? Irmãos, eu queria falar tanta coisa aqui, mas você já reparou que uma igreja que vive na lei, a bagunça que é gente disputando cargo, é gente falando de fulano, é gente falando de... É uma bagunça. É uma loucura. Sabe? Paulo, ele fala que aquela igreja estava em uma completa perturbação, confusão. E essa falsa doutrina legalista estava pervertendo o evangelho. Né? A lei, sabe, ela não tem harmonia com a graça. Não tem como você juntar lei e graça, dá morte. As duas não podem andar junto. A lei são as minhas obras tentando agradar a Deus. A graça é a fé que Deus já está feliz comigo por causa da obra de Cristo. Então a lei é sempre eu tentando agradar a Deus. A graça, Deus já está feliz comigo porque o Cristo fez. Então se é pelas minhas obras, já não é mais pela obra de Cristo. Se eu tenho que agradar a Deus pela minha obra, então o que Cristo fez já acabou. Então por isso que Paulo fala isso. Paulo está dizendo que os judaizantes estavam ensinando outro evangelho. Amado, fazer isso é corromper. Sabe, é virar as costas para a graça, é virar as costas para Deus. Né? E o texto aqui diz quais eram os ensinos que os falsos mestres judaizantes faziam. Eles tinham alguns ensinos básicos, e Paulo conhecia todos eles. Olha só, eles diziam assim, né, quais os ensinos que os judaizantes estavam colocando nessa igreja, e que é atual para os nossos dias de hoje. Deus amou o mundo e enviou Jesus. Porém, Ele enviou Jesus para as pessoas religiosas e boazinhas. Ou seja, Deus não ama o mundo, Ele ama as boazinhas. Vê se não é isso que você acreditou durante muito tempo, que Deus só abençoa os bonzinhos. Durante muito tempo você acreditou nisso. Você não ouviu, não foi pregado isso, mas o seu consciente sempre dizia, fulano é abençoado porque ele é bonzinho. As pessoas fazem até cara de bonzinho, irmão. Eu ia para o monte com o pessoal e eu ficava doido, porque tinha um menino perto de nós, um amigo nosso, que ele assim, ele era todo errado, irmão. Eu era errado, mas ele era muito mais errado que eu. Ele mandava os outros... Era uma bagunça danada. Não vou nem entrar em detalhe aqui, que a gente não sabe onde vai chegar isso aí.
Rapaz, chegava lá no monte, Deus usava ele de forma poderosa, irmão. Eu ficava assim, caramba, eu não consigo ver nenhum mosquito espiritual, o cara vê anjo, o cara vê tudo. A vida do cara que bagunça. Fala para mim se você não já pensou isso. Poxa, por que Deus abençoa fulano, não me abençoa? Deus só gosta dos bonzinhos. Então, os judaizantes, eles ensinavam isso, que você tinha que era por Jesus, Deus mandou e enviou Jesus, mas para abençoar os bonzinhos. Isso contradiz o evangelho de Romanos 5,20. Olha, o que diz Romanos 5,20? Onde abundou o pecado, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Vocês erraram, não é esse versículo, viu? Eu que induzi. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, por ser bonzinho. Ninguém vai ganhar nada por Deus porque você é bonzinho. Os judaizantes ensinavam também que Jesus tinha vindo na terra não para justificar o pecador, mas para mostrar o pecador como viver uma vida boa, que agrada a Deus, para receber a sua aprovação. Jesus apenas foi um grande exemplo de homem. Eles pregavam que não, Jesus ele veio aqui só para você ser uma boa pessoa. Está cheio disso por aí ainda, irmão. Outra coisa que eles afirmavam, que Jesus morreu pelos homens, mas não pelos pecados. A morte era só um exemplo de compromisso com Deus. Os judaizantes ensinavam isso, eles estavam ensinando isso na igreja de Gálatas. Mas todas as doutrinas malignas, a pior era o seguinte, o ensino que a morte de Jesus não era suficiente para salvar o homem, mas que também era necessário guardar a lei de Moisés. Eles ensinavam a salvação pelas obras da lei. Então, amado, de uma forma sutil, isso está no nosso meio aqui hoje. Quantos por cento você acha dos crentes que têm certeza da salvação? Isso é um tema terrível, irmão. O cara vem para a igreja todo domingo, ele foi batizado, ele ceia, ele sabe da obra de Cristo na cruz, e ele acha que ele perde salvação. Fala alto. Sério, não fala o nome da denominação, não. Só fala quando sério. Da lei. Da igreja da lei. E eu vivia com medo de... Te deram o microfone, mas não funciona, né, irmão? Agora funcionou. Era da igreja da lei e eu vivia morrendo de medo que eu poderia perder a salvação a qualquer momento. Então eu vivia aterrorizado o tempo inteiro. Agora não, agora eu tenho paz. Fica com o microfone aí. Então, olha só. A maioria dos crentes não tem certeza de salvação. Se você está aqui e não tem, irmão, você toma jeito. Agora, pera aí, amor. Deixa eu só terminar a entrevistada aqui. Então fala. Tá, mas deixa eu fazer a pergunta para ela primeiro. Por que a maioria dos crentes acha que perde salvação? Porque ela segue as obras, a lei. Então ela olha para ela. Por que você tinha medo de você perder a salvação? Porque você devia aprontar muito, né, irmã? Tudo porque falava assim, você peca em até pensamento, coisas que você não sabe, você tem que pedir perdão o tempo inteiro. Então eu falei assim, meu Deus, você salva nunca. Um crente, presta atenção, um crente pode pecar o pecado imperdoável, porque existe um pecado imperdoável na Bíblia, né? Se você cometer esse pecado, você vai para o inferno. É o pecado imperdoável, a blasfêmia do Espírito Santo. Um crente pode cometer esse pecado, sim ou não? Nunca. Você não vê isso nas cartas de Paulo, você não vê isso nas coisas. Porque o pecado imperdoável é não crer que Jesus Cristo não é Senhor e Salvador. Se você é crente, você já aceitou Jesus. Não tem como você cometer uma coisa que você já coisou. Então, por que os crentes não têm certeza da salvação? Porque eles estão com o ensino judaizante, que eles acham que a salvação é pelas obras. E eles olham para eles e falam assim, estou ferrado. Fala, amor. Assim, na igreja da lei, gostei dessa,
outro ensino errado com relação à salvação, que se perde ou não, aí fala assim, não, a pessoa não perde a salvação, não, beleza. Só que é assim, como ela, né, Stephanie disse, que a gente peca até coisa que a gente nem sabe, né? Então, aí o que acontece? Eu não perco a salvação, não. Mas, tipo assim, eu estou pecando, coisa que eu não sei. Mas vamos supor que, do nada, eu vou morrer, né? E aí aconteceu um acidente ali, mas naquele momento, Senhor, me perdoa, aí eu vou para o céu, né? Isso aí é um ensinamento também errado, que Claro, é ensinado para a igreja. Que, tipo assim, a todo momento, querendo ou não, você fica com medo. E se você vai para um acidente que não dá nem tempo de fazer isso? Então Não. você vai para o inferno. Quantos crentes aqui, e só quem tem raízes da lei que sabe disso. Quantos crentes aqui já ficou com medo de Jesus voltar? Se estiver tomando banho, você vai ficar? Imagina, irmão. Né? Fala, filhão. Também já ouvi muito, até mesmo em cima de púlpito, que se você não ofertasse, não fosse dizimista, você ia pagar tipo um preço assim, tá vendo, o devorador está comendo seu dinheiro, você vai passar mal, seu carro vai quebrar. De alguma forma vai ter que gastar o dinheiro porque você não está sendo correto e está roubando a Deus. E sempre esses ensinamentos, sempre essas expressões. Não, é uma coisa louca. É uma coisa louca. Né? Então, assim, a imagem de Deus Pai vira um Deus carrasco, né? Esses dias atrás eu estava ouvindo o testemunho do pastor aí. Não vou falar nem para o bem nem para o ruim, né? Então, quando dá os exemplos da igreja da lei, não pode falar o nome da igreja. Então, quando é exemplo também do bom, eu não vou falar o nome do pastor também, não. Aí, ele estava pregando numa igreja, e ele foi jantar, quando acabou de jantar, vocês devem ter visto já na internet, eu li no livro dele, e aí era uma comidinha bem leve, assim, aí tinha um pastor do lado que estava com uma comida, que era ele e esse pastor que ia pregar, e aí, que estava fazendo a conferência. Aí ele queria muito conhecer esse pastor, então ele foi puxar a conversa com esse pastor, porque esse pastor tinha feito uma comidinha, um pratinho bem pequenininho, né? E ele falou para esse pastor assim, está se cuidando, hein? Aí, e ele era gordão, né? Aí o pastor falou assim, quantos anos você tem? Aí quando a pessoa de 60 anos pergunta o outro quantos anos já tem, já vai vir sermão, né, irmão? Né? Aí ele falou assim, já se preparou, porque ele era gordão, com pratão. Né? Aí ele falou assim, eu tenho 40 e pouco. Pois é, quando eu tinha 40 e poucos anos, eu só quero falar porque você falou aí esse negócio, parece que não tem nada a ver com o contexto, porque é outro contexto, mas para entrar nisso aí, ele falou, quando eu tinha 40 e poucos anos, eu morri. Ele falou assim, como assim você morreu? Eu morri. Meu corpo entrou em falência, tal, me levou para o hospital, me reanimaram 4 vezes, na 5ª vez eu morri, e eu vi eu saindo do corpo assim, dentro do hospital, o médico tirando a minha aliança, entregando para minha esposa, eu vi a hora, vi tudo assim, eu morri. E eu senti atrás de mim, que Jesus estava atrás de mim, né? Eu não conseguia virar, mas eu senti, e ele falou assim para mim, você é um homicida, né? Quando se mata é homicida, né? O suicida. Você é um suicida. Ele falou assim, rapaz, né? E aí ele falou assim, você se matou, eu tinha tantos planos para a sua vida, e você se matou. O pastor contando para ele, né? Aí ele falou assim, que Deus transportou ele, foi levado para o velório dele. Esse pastor muito famoso no Brasil todo. Ele foi levado para o velório dele. No velório dele foi a coisa mais terrível do mundo, vendo o velório. Aí chegava a pessoa e falava assim no caixão, assim, ó. Como é que Deus levou ele, né? Um homem tão abençoado, né? Mas chegou a hora dele, Deus levou ele. Aí Deus falava para ele assim, você além de um suicida, agora estão falando que eu te levei. Estão falando que eu fiz mal para você. Ele falou assim, aí o pastor falou assim, então, aí voltou para a conversa, falou, como é que você... E foi por que você morreu? Você comia muito? Porque achou que era por causa da comida. Ele falou, não, muito pelo contrário, eu não comia quase nada. Eu passava a noite toda jejuando, eu passava dias e noites, eu não dormia, eu não descansava. Meu corpo entrou em falência. Né? Mas a moral do negócio é o seguinte, que a pessoa
se matou e Jesus levou a culpa. E essa igreja da lei é exatamente isso. As pessoas estão ensinando o ensino errado e é Jesus que leva a culpa, entre aspas. Né? Que não prospera, que não abençoa, só gosta dos bonzinhos. Entendeu? Então esse negócio é muito sério, irmão. Então assim, você vê um crente que não tem certeza da salvação, por que ele não tem certeza da salvação? Porque ele está misturado com lei. Ele olha para a vida dele, olha para a conduta dele, não pelo que ele crê. A conduta dele reprova ele. Então hoje eu estou salvo porque eu orei e li Bíblia. Amanhã eu estou perdido porque eu olhei a mulher do próximo. Mas o próximo não estava tão próximo assim, né? Então, mas mesmo assim eu olhei. Né? Porque diz que só pode olhar a mulher do próximo se estiver longe. Né? Se estiver próximo, só é pecado se estiver próximo. Então assim, essa era a raiva que Paulo estava, porque... Nossa, eu tenho 10 minutos. Por causa disso que Paulo estava irado com essa igreja. E essa é a doença que está nas igrejas hoje. Está tudo misturado, irmão. Né? Então, e Paulo tinha muito zelo por isso. Verso 8 e 10, olha o que ele fala aqui. Eu preciso acabar isso aqui hoje. O verso 8 e 10, do capítulo 1. Se não tiver aí, tá. Ixi. Mas ainda que nós, ele está colocando ele, ainda que eu, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prego o evangelho que vá além do que vos temos pregado. Qual é o evangelho lá do capítulo 3 que ele fala? Do versículo 3, que os nossos pecados estão perdoados, né? Que um anjo que prega o evangelho além do que nós temos pregado, seja anátema. Né? Outro versículo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, anátema aqui indica a maldição de Deus sobre qualquer coisa ou pessoa destinada à destruição. Paulo está falando assim, olha, essa pessoa, ela é amaldiçoada e ela vai ser destruída por Deus. Então, o zelo de Paulo ao evangelho, né, ao evangelho da graça, ele é completo, irmão. Ele sabia que o ensino errado destrói a casa de Deus. Então, por isso Paulo fala assim, em 1 Coríntios capítulo 3, 17, 1 Coríntios 3, 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não é isso aqui não, irmão. Qualquer ensino que destrói o santuário de Deus, ele é amaldiçoado. Paulo já ensinava isso lá em Coríntios. Deus destruirá. Né? Paulo já havia dito isso, essa sentença lá na casa de Deus. Porém, agora ele é mais severo. Ele lança a maldição sobre os mestres judaizantes. Né? Alguém me chamou? Ele lança a maldição sobre isso. Né? Que as pessoas que estão pervertendo o evangelho da graça, eles vão ser amaldiçoados, eles vão ser condenados. Claro que nada disso é perca de salvação, irmão, mas é a plenitude de Deus. Né? Então isso vale também para hoje em nossos tempos. Qualquer que distorcer o evangelho estará também debaixo da maldição de Paulo. É por isso que fazem quebra de maldição até hoje, irmão. É por isso que eles vivem fazendo que crente está cheio de maldição. Né? Paulo ele lança isso, né? Que até hoje, se distorcer o evangelho da graça, vai estar debaixo dessa maldição que Paulo lançou. Ele disse que podia ser ele, podia ser um anjo, podia ser qualquer um que pregasse, né? Seria amaldiçoado. No verso 10, nós lemos o 10 de Gálatas, 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Os falsos mestres diziam que o evangelho da graça era uma artimanha que Paulo estava usando para agradar os homens. Irmão, é que as pessoas, não, você prega isso aí só para ter gente, deixa pecar, deixa fazer qualquer coisa. Toda vez que você pregar o evangelho da graça, você vai ouvir que as pessoas estão falando assim, você está facilitando o evangelho, porque aí as pessoas podem pregar, pecar. Fala aí, irmão, que você crê no evangelho da graça aí fora, que você vai ver o que você vai ouvir. É porque você não começou a pregar ainda. Quando você prega o evangelho da graça para o ímpio, irmão, é boas novas.
ele vem falar do seu pecado, do pecado dele, nossa, eu não vou porque Jesus fala assim, eu sou igual a você, rapaz. Também, rapaz, sou um vacilão danado. Aí você bota ele no seu nível. Aí ele fala assim, caramba, eu achei que esse cara ia me condenar, ele está falando que... Mas tem uma graça, aí o ímpio gosta. Mas quando você fala do evangelho da graça para o religioso... Fala, Paulo. Não, eu só ia perguntar se também não é errado se alguém, quando eu estiver falando, de vez em quando a gente conversa sobre a graça lá perto de casa, aí sempre tem alguma pessoa que entra... Pera, eu não entendi nada. Você falou que você está falando o evangelho para pessoas... Não. Geralmente, quando a gente está conversando sobre graça, eu quero perguntar se é errado. A gente está conversando sobre graça e sempre chega uma pessoa e indaga, ou então quer ir contra o que a gente fala. Eu sempre falo com o pessoal bem assim, ó, eu não sou de discussão, eu prefiro nem falar, porque eu não mudo o pensamento dele e ele não muda o meu. Eu queria saber se isso é errado. Uhum. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se você me vê na rua, eu não sei se me dá uma amnésia, irmão, eu não falo nada para ninguém, irmão. Você nunca vai me ver, nunca, eu corro, passo longe. Né? Agora, se eu estou numa situação que Deus colocou para falar, eu falo, fora de... Irmão, não... Eu gosto de evangelizar, eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Agora, arranjar confusão, igual o Luciano ama. Né? O Denilson gosta. Entrou dentro do Uber deles, eles, sapeca. E muda a vida das pessoas. O Roberto gosta de falar do evangelho. Né? Eu não tenho muito esse dom dessas coisas. Então, assim, se for para ter confusão, é melhor ficar quieto mesmo, irmão. Entendeu? Não adianta, não. Né? Então, os falsos mestres diziam que Paulo estava pregando esse evangelho só para ganhar a simpatia das pessoas. Né? Paulo colocou até ele debaixo de maldição, caso ele pregasse um evangelho que não fosse esse. Paulo sabia que acrescentar a lei era tirar o poder do evangelho, era anular a obra de Cristo. Às vezes eu fico falando coisas assim, é tão repetitiva, irmão, mas isso é para entrar mesmo no coração, sabe? Quem faz assim está afirmando que a morte de Cristo foi desnecessária e inútil. Se eu posso me salvar, se eu posso me santificar, se eu posso me prosperar pelas obras, então para que precisa da morte de Cristo? Né? Quem confia na lei não precisa de um Salvador. Né? Se você confia na lei, irmão, você não precisa de um Salvador, você se vira, né? Você dá seus pulos. Né? E eu tenho 4 minutos, eu vou acabar na hora, olha. Paulo diz isso lá em Gálatas 2:21, olha só. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo então morreu em vão. Cara, esse aqui é um dos versículos mais fortes de Gálatas, tá, irmão? Anota aí. Paulo está falando assim, olha, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, tudo que você faz, tudo que você merece é pelas suas obras, então Cristo morreu em vão. Né? Se o seu casamento é consertado pelas suas obras, se a sua salvação é pelas suas obras, se a sua santificação é pelas suas obras, se a sua prosperidade é pelas suas obras, se tudo é pelas suas obras, então Cristo morreu em vão. Paulo está falando isso. Né? Por fim, Paulo estava preocupado com a igreja. Não podemos edificar a igreja apropriadamente sem o evangelho da graça. Não existe chance de você ter um evangelho que não seja uma igreja que não seja o evangelho da graça. Não existe chance. Eu falei no começo e falo para você no final. Compra uma Bíblia nova, começa a ler as cartas do Novo Testamento, você vai ver que tudo converge para a graça. O Velho Testamento é mais difícil você entender porque é sombra. Mas lá no Velho Testamento, tudo converge para a graça. Então, assim, não tem como edificar. Você pode ter uma igreja cheia de pessoas, mas para você ter uma igreja cheia de Deus, de pessoas com Deus, ela tem que ser convergida para a graça. Porque senão é lei. Onde é lei não tem jeito, irmão. A gente não consegue. Né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Né? Mas não apenas isso. O evangelho é o poder de Deus para a santificação do homem. O evangelho da graça é o poder de Deus para aperfeiçoamento dos crentes. Né? O nosso aperfeiçoamento ele é obtido pela graça. Né? Se inserirmos a lei,
a mensagem do Evangelho, nós estamos acabando com o poder do Evangelho. É como você estivesse iniciando no Espírito e tentando terminar na carne. Isso traz grande dano para a sua vida e para a casa de Deus. Então, nós estudamos hoje aí até o versículo 10, né? Fomos até o 10 e nós temos muita coisa para frente. Hoje, semana passada foi uma aula para a gente colocar as diferenças, né, da lei, como que essa doença surgiu. Aqui hoje nós já entramos na carta de Gálatas. A gente começa com Paulo ratificando o apostolado dele, confirmando a autoridade dele, né? A gente vê aqui como foi a mistura dos judaizantes que estavam, né? E daqui para frente a gente só vai crescendo nessa carta, irmão, que tem tanta coisa de Deus abençoada aqui, tem tanta bênção aqui para nós, né? Então vamos criar bastante expectativa, né, para a gente crescer nesses dias. Amém?